Agora, as notícias da capital federal. Brasília chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro bate longo papo com jornalistas. Fala do garimpo que vai autorizar em terras indígenas. Defende seus filhos, o que ele quer nomear embaixador e o que é alvo de investigação no Rio. Chama de criminoso o jornalista que divulga mensagens da Lava Jato e levanta grave polêmica com o presidente da OAB sobre o caso da facada que levou durante a campanha. Saiba tudo agora. O presidente Jair Bolsonaro concedeu longa entrevista na saída do Palácio da Alvorada. Bem-humorado, nosso presidente respondeu a todos os jornalistas. Iniciou declarando a intenção de autorizar a exploração de riquezas minerais em reservas indígenas. Bolsonaro chamou a atenção para a ação de organizações estrangeiras que, para ele, querem usurpar as riquezas da Amazônia. É a intenção, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. Que a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico, ONGs e outros países não querem que o índio continue como preso num zoológico, animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para eles. E esses territórios que hoje estão na mão dos índios, né, mais de 90% nem sabe do que ele tem lá, mais cedo ou mais tarde vão se transformar em outros países. Está na cara que isso vai acontecer. Área riquíssima. Por que não tem reserva indígena em cima de terra pobre? Não existe. Tá? Há um interesse enorme de outros países, né, de ter para si a soberania da Amazônia. Qual o tamanho da reserva em Yanomami? Não sabiam? Eu expliquei para eles, o dobro do estado do Rio de Janeiro. A princípio, talvez 9 mil índios. O índio não faz lobby, não tem dinheiro. Mas que poder que eles têm para demarcar uma terra desse tamanho? Poder de fora, será que não conseguem enxergar isso? Desde 92, quando o Collor assinou a portaria da demarcação de reserva Yanomami, eu estava aqui em Brasília, eu trabalho contra isso. Eu quero que o índio seja tratado como nosso. O índio, primeira coisa que quando conversa contigo, que ele tem alguma cultura, ele fala que é eletricidade. Eu quero um médico para arrancar o toco da minha boca, né? Se bem que o meu pai não era nada e arrancava dente de todo mundo. Tá? E eu também arranco, no sufoco eu arranco o dente de vocês aqui se precisar, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, vocês podem escolher se é com dor ou sem dor. Tá? O presidente foi perguntado quando fará a indicação ao Senado de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. E o governo americano respondendo positivamente, a gente leva em consideração ao Senado o nome dele. Está fora do Brasil, né? Casou agora, né? Está sendo mais feliz quando era solteiro, tá certo? Quando voltar ele engrena nesse objetivo aí, que é uma embaixada de destaque, que eu duvido que aponte no governo do PT uma só ação positiva de quem passou por lá para o Brasil, zero. Nós pretendemos botar alguém nos Estados Unidos que realmente esteja afinado ideologicamente com o Brasil. A ideia é essa, se o Senado aprovar, nós vamos ter embaixador de verdade nos Estados Unidos. A indicação dele está mais do que clara, né? Esses cargos podem ser indicações políticas, podem. Não é nepotismo. Então, eu não ia cometer um crime, eu cometi um crime de jeito nenhum. E tenho certeza que esses laços comerciais com os Estados Unidos serão bastante aprofundados. Afinal de contas, né, eu sempre gostei do Trump, nunca neguei isso aí. O presidente defendeu também seu filho, senador Flávio, que é acusado de se apossar de parte de salários de funcionários de seu gabinete, ao tempo que era deputado estadual no Rio. Agora, eu acho que todo mundo sabe, né, que quando se quebra sigilo das pessoas sem autorização judicial, isso é crime ou não é crime? O do Flávio Bolsonaro foi quebrado. Quando vocês da mídia publicaram que ele teria pago R$1 milhão, né, para uma construtora com dinheiro de origem não definida, não é verdade. Quem pagou aquela dívida dele foi a Caixa Econômica Federal, e a Caixa faz isso com todo mundo. Quando a imprensa diz
que ele fez depósito de R$2.000 para fugir do COAF, não é verdade. Milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas por semana fazem depósito de até R$2.000, que é o limite, naquele depósito rápido. Quando a imprensa começou com a Folha de São Paulo, diz que ele tinha imóveis incompatíveis com a renda dele, ele tinha comprado alguns imóveis, começou a pagar uma pequena parcela, e quando pagou mais ou menos 10, 15% do imóvel, ele vendeu aquilo para outra pessoa, e a imprensa botou como se tivesse aquele valor total, né, o negociado. Não é verdade. Foram 17 ou 20 deputados acusados de coisa semelhante com funcionários. O Queiroz, 1.200.000. Na verdade, não é isso, é metade, porque o COAF leva em conta o que entra e o que sai, são 600 mil. O presidente considerou criminosa a divulgação de conversas de autoridades da Lava Jato, obtidas através de invasão de celulares pelo jornalista americano Glenn Greenwald, do site Intercept. Dias atrás, Bolsonaro sugeriu que Glenn Greenwald vai pegar cadeia no Brasil. Invasão de telefone é crime, ponto final, não tem que discutir isso aí, tá certo? Não pode se escudar, sou jornalista. O jornalista tem que fazer o seu trabalho, preservar o sigilo da fonte, tudo bem. Agora, uma origem criminosa, o cara vai preservar um crime invadindo a República, desgastando o nome do Brasil, né, fora inclusive. Eu espero que a PF, não é fácil, né, mas chegue aos finalmente desse crime praticado por essas pessoas aí. No caso, aí atingir Lava Jato, atingir o Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar. Essa última declaração do presidente Bolsonaro rendeu no encontro do porta-voz da presidência com jornalistas à noite. O porta-voz Rego Barros foi questionado pelo colega do site UOL, Guilherme Mazieiro. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Retornando à entrevista do presidente, Bolsonaro sugeriu que Adélio Bispo, que tentou matá-lo durante a campanha ano passado, foi agente de uma conspiração. Se Deus me der vida, eu vou ficar até 2022, pode ter certeza disso. E vou tentar mudar o Brasil. A massa que votou em mim não foi enganada. Eu não tinha dinheiro, cara. Não tinha televisão, não tinha nada. Ou tu acha que a facada do Adélio foi um maluco? Agora tem um maluco meio dos hackers também. Como não recorri, agora ele é maluco até morrer. Vai ficar no manicômio judicial, uma prisão perpétua. Tô sabendo que ele tá aloprando já lá. Abre a boca, pô. Não tem valor porque é maluco. Mas abre a boca, pô. Quem sabe deu fio da meada pra gente. Ainda falando de sua revolta com o caso Adélio, o presidente Bolsonaro, inesperadamente, fez referência ao pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que é um dos desaparecidos políticos da época da ditadura militar. Friamente, Bolsonaro disse saber o destino do pai do presidente da OAB e sugeriu que ele não foi vítima do regime militar que combatia, mas de seus próprios companheiros da esquerda armada. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. Então, o pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro.
Safa aí, pessoal. Isso aí, presidente. Vamos firme. Também. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, presidente. Valeu, até mais. Essa declaração do presidente Bolsonaro provocou repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil, que anunciou que vai acioná-lo no Supremo Tribunal Federal para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e morte de Fernando Santa Cruz, então com 22 anos, no Rio de Janeiro. Relatório da Comissão da Verdade contradiz Bolsonaro. Sustenta que o estudante Santa Cruz foi preso e assassinado em dependências do Exército em 1974. O ex-delegado capixaba Cláudio Guerra confirma que, nesse ano, ele incinerou o corpo do jovem Santa Cruz no forno de uma usina açucareira em Campos dos Goitacazes. E, por hoje, é só. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!